Olá, bom dia, graça e paz. Vamos refletir juntos nessa manhã? A palavra de Deus diz no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, algumas características que nos demonstrariam que estávamos chegando no fim dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam arrogantes, presunçosos, agressivos, amantes do erro, do pecado, e que nós poderíamos identificar, né, o fim, o início do fim de todas as coisas através dessas características. Nós podemos analisar que nesses últimos tempos nós estamos vivenciando tudo isso de uma forma assim tão nítida como nunca houve até hoje na face da terra. Hoje, quando nós falamos a respeito do pecado, daquilo que nós acreditamos, nós somos impedidos de falar que pecado é pecado, que erro é erro. Nós estamos hoje vivendo uma situação de pressão, de perseguição, de afronta, de acusações, né, de ofensas, porque nós defendemos aquilo que nós acreditamos que está relatado nas Escrituras Sagradas. Se nós acreditamos, nós temos o direito de falar aquilo que nós acreditamos. Da mesma forma que as pessoas que não acreditam na veracidade das Escrituras Sagradas também têm o direito de viverem da forma que acham que é melhor para cada um. No fim de todas as coisas, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Só que hoje nós estamos entendendo, né, que essas características que aconteceriam no final dos tempos estão vivas como nunca houve. Né? Hoje você não pode falar que pecado é pecado. Hoje, se uma pessoa se identifica ser alguma coisa que na realidade ela não é, e não tem como, nem biologicamente, nem fisicamente, se tornar aquilo que ela acha que ela é, você não pode dizer que esta pessoa está equivocada. Quando você fala a respeito de política, né, aquela área da política que você defende, aquele grupo que a pessoa defende, ela pode cometer todos os erros, desde que esteja dentro daquele grupo de pessoas. O outro não serve para nada, o outro está hiper errado, mas os erros que aquele grupo que eu defendo, né, ele comete, não tem problema. Quando nós falamos a respeito de relacionamentos, hoje as pessoas não querem mais ter relacionamentos. Porque cada um quer viver da sua maneira, cada um tem que agir da sua própria vontade, dos desejos do seu coração, andar segundo aquilo que pensa, aquilo que quer. Ninguém mais quer depender de um relacionamento, né, de uma entrega, de um amor, de uma renúncia, para viver em um relacionamento com a outra pessoa, de amor, de cumplicidade, de dedicação, de carinho, como nós vimos, né, no decorrer dos anos anteriores, como foi os nossos avós, como foram os nossos pais. Hoje não estão pagando mais o preço para poder amar. Quando nós falamos a respeito de relacionamento entre pais e filhos, na nossa geração anterior, só dos nossos pais olharem para a gente, nós já sabíamos que estávamos fazendo alguma coisa de errado. Os pais não precisavam de falar, só de olhar. Hoje, né, o pai perdeu sobre o filho. Grande parte dos pais estão perdendo sobre a vida dos filhos, né, o direito e a autoridade de ensinar, de educar, de questionar, de cobrar, né, podendo ter a possibilidade de ser agredido pelos próprios filhos. Quando nós olhamos as instituições religiosas, a maioria está se apostatando da fé. Quando você olha para os líderes religiosos, você vê lideranças religiosas que não poderiam estar exercendo os seus cargos, as suas lideranças, porque a Bíblia diz que não poderiam exercer. Mas hoje tudo bem, hoje tudo pode, né? Hoje você não pode dizer nada contra ninguém, nada contra nenhum erro, nenhuma contrafalha, nada você pode falar contra hoje que é errado.
Isso nos faz entender a necessidade de aproximar de Deus a cada dia, de nos apoiar diante da nossa fé, diante das Escrituras Sagradas, diante da ação do Espírito Santo na nossa vida a cada dia. Porque muitos naqueles dias, vão dizer para o Senhor que fizeram grandes coisas e vão ouvir de Jesus: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem esse temor de perder a vida eterna, nem esse temor de perder a salvação está mais fazendo efeito no coração de muitas pessoas. Por isso, nós temos que olhar para nós mesmos a cada dia, examinar a nossa vida, lutar para abandonar aquilo que a Bíblia diz que deve ser abandonado na nossa vida e nos depender de Deus dia após dia em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos de ter um relacionamento íntimo com Deus a cada dia, e Deus sempre nos dá essa oportunidade de buscá-lo, de ter intimidade, de ter dependência, de ter renúncia, para mostrarmos para Deus que nós não precisamos de viver nesse mundo segundo as nossas próprias vontades, mas nós queremos viver neste mundo renunciando os desejos do nosso coração para agradar o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus diferenciado. Ontem eu estava analisando um vídeo de um rapaz que se denomina ateu, muito conhecido no Brasil, contudo um cara super nota 10. E uma coisa que me chamou a atenção: ele não critica, ele não acusa, ele apenas tem a definição dele do que é vida. E quando eu estava analisando, no debate em que ele estava participando, ele falando a respeito da vida aqui na Terra, ele diz apenas assim: não, aqui tudo aconteceu por acaso, o mundo surgiu por acaso, e nós vamos viver aqui, e viveu, e morreu, e acabou. Eu falei: meu Deus, ele tem mais fé do que eu. Porque acreditar que um mundo tão perfeito, onde cada estrela é colocada no seu devido lugar, a lua, o sol, tem a distância necessária para que nós possamos viver aqui na Terra. O ar que nós respiramos, ele tem a medida certa do que nós precisamos para estar vivos. E dizer que isso é obra do acaso, tem que ter mais fé do que nós que acreditamos que tudo foi criado por Deus, através de Deus e para Deus. Por isso, independente das lutas e das adversidades, não deixe de depender de Deus. Entenda que todas as religiões, elas são importantes para despertar em mim e em você o desejo de conhecer Deus a cada dia mais e depender de Deus a cada dia mais. A opção e a escolha sempre é minha, sempre é sua. Por isso, eu e você somos despertados todos os dias a buscar, a ter intimidade com esse Deus. Que a presença de Deus, que o cuidado de Deus, que a proteção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que Deus esteja cuidando de cada um de nós a cada dia. Tome a melhor decisão. Como diz as Escrituras, Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Como diz as Escrituras, Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Um dia de paz, um dia de vitória. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço e fiquem todos com Deus.